Voltamos aqui na Boca do Povo, bem rapidinho, para falar agora com o psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa. Vamos falar sobre saúde mental. Bom dia, Antônio Gomes, obrigado pela sua visita. Bom dia, Jorge Tais, e também a todos os ouvintes da Rádio Itaberá, Rádio Bandeirantes. E é um prazer estar conversando contigo aqui com os nossos ouvintes todos. Faz um tempinho, né, Antônio Gomes? Então, conversamos em outra emissora a última vez. É verdade, é verdade. Olha, falar de saúde mental é bom até a gente falar disso quase que todos os dias, né, com uma frequência disso, porque quem vê uma pessoa com uma depressão, um transtorno de ansiedade, acaba vendo a pessoa fisicamente bem e não consegue ter a noção de como ela está mentalmente e como isso afeta a vida dessas pessoas, né, Antônio Gomes? É verdade, Jorge. Às vezes a gente que está no entorno tem dificuldade de entender isso. Acha que é só pegar uma enxada, ir lá trabalhar e resolver, né? Isto mesmo, ocupa a tua mente que tudo vai passar. Tudo né? se resolve. Isso era uma crença negativa e muito ruim, que a gente está vencendo, né? Não é bem assim. Não, de que depressão é cabeça vazia. Não é assim, né? Ao contrário, é cabeça muito cheia, né? Uhum. Que a pessoa não dá conta nem de deixar fluir naturalmente o seu bem-estar. Gomes, eu até queria falar, assim, aproveitando essa deixa, que eu me lembro do um padre que caiu em depressão aí, famoso recentemente, agora esqueci o nome dele. Fábio de Mello, Fábio de o Mello. outro, aquele bem grandão lá também. Também. O Marcelo Rossi. O padre Marcelo Rossi, esse deu um depoimento dizendo que ele próprio não entendia a questão da depressão, até cair nela, passar por ela, e a gente tem que entender o papel de um padre, né? O padre é aquela pessoa que você vai procurar ele geralmente quando você tem um problema. Então a comunidade enche o padre de problemas. Isto. E qual é a vazão que ele tem para tudo isso que acaba absorvendo, que ele absorve, né, das pessoas, né? Ô Jorge, às vezes a gente tem uma crença um pouco equivocada, achando que, por exemplo, o psicólogo, né? Ele vai ter uma... outra questão. Ele vai né? passar por crise por conta dos pacientes, né? Necessariamente não é assim, tá? Quando nós adoecemos é porque nós temos em nós uma vulnerabilidade para aquilo, tá? Ou seja... Mas esse procedimento todo, né? Essa Claro. absorção de problemas não ajuda a acelerar todo esse processo? Claro. Por exemplo, onde tem tragédias, né? Eu faço parte de uma equipe nacional, que eu sou de Santa Catarina, que participa desse grupo. Nós fomos para Boate Kiss atender 3 semanas, né, as vítimas de prevenção de estresse pós-traumático, os tornados. Agora a equipe já está se preparando para lá para o interior de para o litoral paulista. Para o litoral paulista, para atender, né, por 40 e poucos mortos, né, e muitos afetados indiretamente. Então é uma população muito grande que a gente tem que fazer prevenção ao estresse pós-traumático. Fizemos isso em 2009 também aqui em Blumenau. Bom, isso abala. Eu voltei da Boate Kiss de Santa Maria, digo para ti, muito entristecido, angustiado. Algumas vezes fui ao choro, mas me recuperei em seguida, me refiz com as mesmas técnicas que eu os ajudei lá. Agora, quando é uma pessoa que tem um traço para a ansiedade, o traço para a depressão ou para a agressividade, isso vai ser só um estupim. A gente chama de gatilho, né? É como um cardiologista, né? O cardiologista não é porque ele atende muita gente que ele não vai botar um stender uma hora dessa, porque ele vai ter pressão alta. Ou que não vai ter um infarto. Ou que ele não vai ter um infarto, ou até morrer pelo infarto, né? Então, claro, os profissionais, mas tu trouxe a questão dos padres, e eles são muito cobrados, sim, né? Porque é uma liderança de uma crença de infinitude e perfeição, que é o divino. Exatamente, mas até eu queria fazer um paralelo, porque a própria igreja não tratava a depressão, eu nem sei se ainda trata, como deveria ser tratada, como uma doença, como uma pessoa que precisa
Felizmente, nós temos hoje uma consciência por parte de líderes religiosos, né, que vão além da negação. Né? Porque, sim, existem uns segmentos religiosos mais fundamentalistas e conservadores que ainda negam. E se vão a esse tratamento psicológico, é em última instância. Né? É diferente, a gente percebe a católica com uma abertura melhor, né, para a compreensão hoje dos estudos da psicologia e da psiquiatria, as espíritas, né, das linhas espíritas, aí nós temos kardecistas, né, e outras mais afros, né, de axés. Mas, quando a gente vai indo para o pentecostalismo, né, que a gente vai regredindo para o fundamentalismo, o Antigo Testamento, que fundamenta muitas dessas confissões, inclusive são seitas, né, porque elas ainda não atingiram um número suficiente para serem denominadas uma confissão religiosa, nós vamos ter problemas, porque eles são muito enrijecidos, eles são muito fanáticos e muitas vezes entendem que falar dos seus problemas e acreditar em psiquismo é negar a criação de Deus. E ao contrário, nós somos a criação de Deus com o psiquismo. Tem essa cultura também, né? No meio de tudo isso. E no meio de tudo isso tem a doença, tá, né, aí, psíquica, ela está no nosso meio. Ela está aí. Sempre e teve. Parece que se acelera. Sim. Conforme o mundo avança. As civilizações todas das quais nós estamos vindo, né, que aí nós vamos chegar mais proximamente a 10 mil, 15 mil anos atrás, muito para trás, já não temos tantas informações, mas se nós formos ali em 2023 anos atrás, temos bem o momento cristão, né, surgindo com Jesus Cristo, pregando, andando por ali. Um pouquinho antes dele, né, até 3 mil anos, nós ainda conseguimos atingir por estudos e também pela via da Bíblia, muito mais. Mas depois de 5 mil, 10, 15 mil anos atrás, a gente vai se confundindo um pouco na história, mas a gente tem uma certeza, nós somos resultados, né, de civilizações que vieram evoluindo. A gente vem de muito sangue, a gente vem de muita flechada, de muita espada. Quando não tinha espada, né, eram outros tipos de mortes. A gente vem de muitas desgraças, as corrupções, os impérios, todo esse maltratar do ser humano, né? Hoje, nós estamos num ponto mais elevado da ética. Por mais que ética já estava sendo estudado lá na Grécia, né? Antes de Cristo, 500 anos, 600 anos, mas hoje a gente está tentando se tornar mais ético nas relações e, por isso, acreditar mais nas emoções, nos sentimentos, nas condutas, né? A fim de melhorarmos, nos aperfeiçoarmos, né? As doenças emocionais têm um problema muito sério, né? Que é a questão do entorno de onde você vive, porque as pessoas precisam tocar a vida, enquanto outras caem na doença, precisam de uma atenção que acabam não recebendo, por causa da necessidade que se tem hoje em dia, né? Sim. A gente está cada vez mais distante da família devido à correria do dia a dia, né? Cada um tem que buscar o pão do dia a dia. E cada vez fazer mais coisa, muita correria, então fica muito ausente. E isso também, né? Relacionamentos também estão começando a gerar esse tipo de transtorno, digamos assim. Né? Veja que hoje... E acima de tudo, a aceitação. O senhor falou de que há traços, tem pessoas que têm traços e que amanhã ou depois podem cair nisso. Como é que eu sei se eu tenho ou não tenho um traço emotivo que pode me levar a uma depressão? É muito difícil. Tem sinal? Tem sinais, sim. Mas é difícil a gente entrar em contato consigo mesmo, fazer essa autoanálise, né? Por conta de que nós temos as nossas defesas e por conta de que esse traço agressivo, depressivo, ansioso, ele sou eu. Esse traço não é algo, ele é eu, sou eu,
né? Então, como é que eu vou identificar? É meio difícil. Quando é que isso aparece? É quando eu faço um estrago em alguma parte das minhas relações comigo mesmo, quando eu consigo me descontentar de mim mesmo, enfim, algum sinal vira sintoma, porque só o sinal é muito difícil, é como suicídio, né? Meu Deus, como é que eu não vi essa pessoa do meu lado e agora fiquei sabendo que ela se suicidou? Porque nós não somos muito sensíveis aos sinais, então eles passam meio despercebidos. Quando tem o sintoma, daí sim, daí nós avaliamos aquilo. Opa, essa pessoa está se comportando com essa característica há alguns dias, há muito tempo, ela está triste, está chorando, está falando em morrer, ou então ela está muito irritada, ela briga com todo mundo, ela não tem mais paciência com ninguém, então já está com sintoma, daí é mais fácil. Mas então, Jorge, qual é o exercício, né? Se a gente precisaria estar vendo os sinais. Primeiro de tudo é igual o grupo de AA, os Alcoólicos Anônimos, né? Número 1 é admitir. Admitir que nós somos humanos, falhos, limitados, com as nossas complicações e vulnerabilidades emocionais, que nós não damos conta de saber que nós somos, a menos que tu seja um psicopata. O psicopata, ele não vai mesmo entrar em contato com os seus sinais. Agora, nós, que somos pessoas de boa evolução psíquica, tentando reconhecer as emoções, de boa conduta ética, nós temos capacidade, sim, de dar uma perguntada para a gente. Vem cá, eu ando muito irritado, eu ando meio chato com os outros, por que eu quero garantir a minha verdade sobre o outro? Por que eu acho que o outro não presta ou está me incomodando muito? Como é que eu estou fazendo para conviver? Eu posso começar essas perguntas e aí eu evoluirei um pouquinho para entender se eu estou bem ou estou ruim. Entendi. E tem algum exercício que a gente faz? Alguma prevenção? A prevenção, ela passa por aí também. Primeiro, tu não consegue prevenir se tu não admite, né? Quando é que a gente faz uma prevenção? Por exemplo, prevenção a catástrofes, né? Vamos prevenir para que esses morros não desabem sobre várias e várias famílias. A prevenção é a Defesa Civil, né? A Secretaria de Planejamento, obras, a assistência social, estarem muito atentos a quem está vulnerabilizado nessas áreas, que convive com o risco que já está estudado, que já está identificado. Então, a prevenção passa pelo reconhecimento, né? Por acreditar que pode acontecer algo, né? Então, eu acreditando que eu não sou perfeito, que eu sou limitado, eu faço uma prevenção. Eu cuido da minha espiritualidade. Se tu tem fé em algum tipo de entidade, né, religiosa, tu busca o bem desta entidade, os dogmas e paradigmas desta entidade, desta seita, desta religião. Tu faz as tuas artes marciais, né, para o teu bem, tu faz a tua caminhada, tu vai fazendo coisas que é para quê? Para tu estar em harmonia contigo. Tu cuida da bebida alcoólica, do uso, né, desenfreado de elementos químicos que possam te fazer mal. Busca reconhecer boas relações sociais. Isso hoje está sendo muito falado, Jorge. Relacionamentos sociais e afetivos com qualidade é um elemento para a prevenção à saúde mental. Isso Moreno já falava lá na Romênia, né, em 1900. Mas hoje nós estamos cada vez mais, cada né? vez vendo melhor isso. Tanto até porque que as crianças que estão se criando agora sozinhas com o celular dentro de casa estão apresentando alguns transtornos ruins. A gente vai falar daqui a pouco também sobre os cuidados que os pais têm que ter com as doenças emocionais dos filhos, né? Cada vez mais evidente isso e é muito preocupante. Mas é que o mundo está partindo para uma digitalização. As irreversível. Não tem como voltar. O que a gente tem que aprender é lidar com isso, né? Aí. Não se afundar no mundo da internet, né? Jorge, viver um mundo paralelo. Né? Tu está falando um outro dado ainda do que eu dizia antes.
Às vezes o que eu não posso é evitar um problema, mas eu tenho que ver como lidar com ele. Então tem ouvintes nossos agora, Jorge, que estão passando por dificuldades tremendas na vida e que às vezes essa dificuldade não depende desta pessoa, é um fator externo. Ora, então vai ter que fazer o quê? Vai ter que buscar apoio, auxílio, subsídios. Para quê? Para aprender a lidar com esse problema, para se reorganizar e, de alguma maneira, enfrentar o problema. Porque se o problema não é vencido e vai sempre existir, nós temos que lidar com ele. Quem cai numa depressão, Antônio Gomes, tem muita dificuldade de sair dela. E quem está no entorno, os familiares, os amigos, as pessoas mais próximas, tem muita dificuldade de lidar com isso também. Porque você vai falando e parece que aquela pessoa não quer ouvir ou não consegue ouvir. Ou fica angustiada. Ou fica e parece que o que você fala para tentar animar mais afunda. Uhum. Como é que qual é o certo da gente lidar com isso, com as pessoas que estão se tratando disso, para tentar ser um auxílio, né? Não um problema para essa pessoa, né? Primeiro de tudo, tem que ter afeto, né? Por quem está sofrendo da depressão, o transtorno de ansiedade, né? Que erros a gente comete, Antônio Gomes, ao lidar com pessoas assim? O erro de diminuir essa doença, dizendo para ela que ela tem forças ou ela tem que se ajudar, porque isso não é nada. Isso é sim, isso é muito, isso é uma depressão. Né? Então, quando a gente diminui o que o outro está sofrendo, sem intenção, é por causa da minha ansiedade, querendo que o outro melhore, eu começo a dizer para ele, sai daí, vai te ajudar, isso não é nada. Não, para aí, vamos falar sobre isso, porque o suicídio está onde não se fala. Tá? E o CVV que mostra isso muito para nós o tempo todo, né? Precisa falar disso. E nós temos medo de falar daquilo que está me dando medo. Então, no fundo, eu fico ansioso com o outro que está em depressão e eu tenho medo também de falar disso, de não dar conta disso. E aí eu começo a chateá-lo. O transtorno de ansiedade generalizada também é outra doença, é um transtorno horrível quando as pessoas chegam do lado e querem que tu pare de ter aqueles pensamentos invasivos de que vai adoecer, de que... Ora, tu não controla os pensamentos. Tu precisa ter o apoio dessa pessoa para estar ao teu lado, sim. Eu estou aqui ao teu lado. Vamos caminhar? Respira. Respirar é sempre muito indicado, né? Porque tanto a depressão quanto a ansiedade, todos os sintomas psíquicos, vai fazendo tu ficar com fôlego. Respirar fundo é fundamental. Fundamental. Né? Respirar. Puxar o ar pelo nariz, contando até 4. Trancar na barriga, contando até 4. Depois soltar. Respirar. Tá? E a partir disso, eu vou aceitando essa pessoa que está com depressão. Eu não preciso ser a pessoa que vai tratá-la, eu não sou o terapeuta dela. Eu só tenho que estar junto, estar observando. Né? E, claro, à medida do possível, estar oferecendo alimentos, porque às vezes essas pessoas se alimentam muito mal. Né? Estar oferecendo uma alternativa de uma caminhada, de um bate-papo, sim, mas sempre respeitando que essa pessoa tem um transtorno que eu não consigo sentir. Eu só sei e compreendo. Mas é difícil lidar com isso, né, Antônio Gomes? Muito difícil. É muito difícil. Numa família, por exemplo, uma pessoa que aparece depressiva ali, que necessita ser medicada, ser tratada, a compreensão do entorno ela é difícil e lidar com isso também é muito difícil, né? É claro que é difícil. Haja visto que as pessoas precisam, às vezes, se isolar, porque elas não suportam a pressão do outro que está em volta. Né? Porque o outro tem uma ação, como eu disse, diminuindo o meu sofrimento, não consegue compreender, tornando eu que estou sofrendo mais angustiado ainda, tá? E muitas vezes irritadiço. A irritabilidade é um dos sintomas que aparece na depressão por conta disso também. Né? Eu não quero falar, eu não estou conseguindo e o outro também não está conseguindo me compreender. Então a gente precisa ter paciência e acreditar nesses transtornos, nessas doenças.
A gente está falando tudo isso porque a depressão leva ao suicídio. E há uma preocupação muito grande para se aprender a tratar isso, para se aprender a conviver com pessoas que têm esse tipo de transtorno, para a gente não chegar a essa tragédia, né? Isso mesmo, é esse momento final, né? Que não é pouco, né? Nós temos uma realidade aí hoje, tanto da depressão quanto do transtorno de ansiedade, mas o suicídio também, né? Bem elevado, bem significativo. Apesar de que nós em Blumenau, felizmente, temos um trabalho de prevenção e um trabalho de informação muito bom, né? Veja tu, há quantos anos que eu conheço, né? Que eu tenho dado entrevista em várias emissoras, e nós sempre falamos de saúde mental. Tá? Trazer a conversa da saúde mental já é uma maneira de tu prevenir e promover a saúde. Porque quem está nos ouvindo agora já está se perguntando, eu também já pensei um dia em sumir da vida. Sabe, eu já quis, eu até não pensei no suicídio, mas eu quis desaparecer, porque eu não suportava um tipo de angústia. Ou problemas, né? Um problema. Uma dificuldade que nos deixa quando eu sem entendo ação. que isso é comum e natural aos humanos, eu me incluo na possibilidade de ter sim esse problema. E assim como eu já tive um problema muito grande na vida e venci, os outros também já tiveram e venceram, há uma possibilidade de eu me reorganizar também. A gente vai se dando chances, Jorge. O mais importante é isso, é se dar chances para ser humano. Tanto sofrer o problema, quanto buscar alternativas quando eu acho que não as tenho. Entender que isso acontece, acima de tudo. Antônio Gomes, uma das coisas, nós todos somos ansiosos, certo? Ansiedade, faz parte de nós. Graus diferentes. Aí é que vem o problema, né? Com graus, uns muito elevados, né? Que chegam a ter transtornos, e outros que conseguem controlar facilmente essa questão da ansiedade. A ansiedade descontrolada, ela pode chegar a um quadro depressivo grave? É comum, né? Nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, depois a gente vai evoluindo, né? Para o pânico, por exemplo, né? O transtorno de pânico, né? Que é uma ansiedade com fobias. E tem também dentro do transtorno de ansiedade o obsessivo compulsivo, né? Que é aquele ou que usa drogas compulsivamente, ou que, enfim, tem outros tipos de compulsões alimentar também, às vezes até mesmo por esporte, atividade física, e ele é obsessivo, porque aquilo insiste em estar nele. Tem gente que tem feridas nas mãos de tanto lavar e passar sabonete, né? Então a pele se sensibiliza tanto que vai depois gerando essas doenças dermatológicas. Quando eu tenho uma ansiedade descontrolada, o meu corpo pode reagir, por exemplo? Ele pode dar algum sinal? Ele vai dar. Aparecendo alguma patologia, por exemplo? Ele vai dar. Por exemplo, no transtorno de ansiedade, a gente tem taquicardia, disritmia, a gente tem sudorese, né? A gente sente o corpo ardendo, arrepiado. Tem pessoas que sentem tão agudamente que percebe uma dor no peito, entende? São sintomas do transtorno de ansiedade. Tem gente que insistentemente diz, não, mas, inclusive faz exames cardiológicos, tá? Cardíacos, e eu até digo, vá fazer, pode fazer, porque acaba não dando nada. Mas o sintoma é tão grande como que se essa pessoa ficasse com uma hiperaudição interna do corpo, uma hipersensibilidade, que ela sente a respiração faltando, que ela acha que não vai respirar, que ela acha que o coração vai parar ou disparou, ela começa a sentir uma outra dor na perna. Quer dizer, a sensação de que vai adoecer é um sintoma do transtorno de ansiedade generalizado. Tá? Você vê o que é a emoção da gente, né? Até que ponto a gente pode chegar. Quando eu era criança, eu via falar muito, ele teve um ataque de nervos. Ataque de nervos. Tem problemas com o sistema nervoso. O que é isso? O que se falava quando se queria nervoso, falar disso? Né? Pois é, o que é muito nervoso? É muito ansioso?
Isso mesmo. Hoje a gente sabe que não existe doença dos nervos, né? A não ser que seja um nervo físico mesmo. Daí tem que ir um neurologista, né? Pois é. Mas para a psicologia, para a psiquiatria, para a saúde mental, o que se fala de doença dos nervos é um transtorno, ou um distúrbio, ou um mal-estar. Né? Nós estamos falando também de neuroses e psicoses, que são duas classificações. Né? A psicose é quando a pessoa vai para a esquizofrenia. Ela tem aquelas ilusões, né, de óticas, acha que está vendo coisas, ela tem auditivo, acha que está escutando. Acha não, a pessoa diz que está escutando, né? Então, quando uma pessoa está vendo coisas ou está escutando coisas, nós estamos aí com uma situação, né, para avaliarmos muito dentro dos quadros psicóticos, de delírios, de ilusões, de alucinações. Né? Agora, as neuroses somos todos nós, né? Nós temos as nossas neuroses. Vira e mexe, nós temos Todo uma mundo tem, mania. Né? Mania é uma neurose. Nós nascemos neuróticos. A nossa cultura é neurótica. É. Né? Ah, é? A nossa cultura é neurótica. Não tem como, né, um ser humano não ter lá a sua neurose, ou enfim, ou gosta de tomar água em copo plástico, não toma água no copo do outro. Ah, não, isso é super higiênico. Sim. Se tu tornou isso tão acentuado, isso faz parte de um nível de neurose, né? Quando aquilo ali não te contaminaria. Agora, é claro, se tu pegar um copo que está dentro do esgoto, tu vai evitar tomar naquele copo, né? Porque tu vai pegar bactérias e vai morrer. Antônio, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está preparado, por exemplo, né, para lidar com pessoas com problemas emocionais? Aí que está. Não estamos preparados nem para sofrer os problemas emocionais e nem para lidar com pessoas para assim. lidar com os outros. As pessoas em volta de nós que estão com problemas emocionais geram em nós angústias e ansiedades. Né? E se nós virmos a ter os problemas emocionais, nós não sabemos muitas vezes lidar com eles. Né? Nós tememos eles também. A gente tem medo. Né? Muitas vezes a gente tem muita defesa. Quando é que uma pessoa vai para análise, para terapia? É quando está com o problema lhe incomodando muito ou quando alguém manda muito. Mas, veja, fazer terapia por fazer, assim, sem ter o problema, ir lá com um terapeuta, com um psicólogo, o analista, e falar, só falar. Isso é meio difícil na nossa cultura. Eu faço isso. Eu vou há 30 anos no terapeuta. Chego lá, não sei nem porque que eu fui aquele dia, aquele horário, mas chego lá, é o meu horário. E eu começo a falar. Então, o terapeuta tem umas intervenções que vai me levando a compreender este emaranhado que eu falo e nem me escuto. E assim eu vou ajustando o meu comportamento e os meus sentimentos. E aliviando um pouco a pressão, né? O que há de mais sagrado na vida é a paz interior, Jorge. É verdade. A paz. Uma pessoa que tem paz consigo não tem preço, não tem carro importado. Tem muita gente que tem como terapeuta o amigo, amiga, vizinho, vizinha. Não é terapeuta. Né? Nós temos que entender que assim... Mas em muitos casos eu vou pescar é terapia. Não, pescar é relaxamento. Tá? E aí vem outras coisas também. Fumar. Eu fumo porque senão eu fico muito ansioso. Beber, eu tomo uma cerveja para relaxar. São buscas de relaxamento. Só que tem buscas de relaxamento que são ciladas, né? Porque elas estão armando algo para nós. Por exemplo, quem começa com bebidas para relaxar pode vir a se tornar um adicto etílico, um alcoolista, que não para mais de beber. Por quê? Porque ele aprendeu a produzir enzimas, o fígado está ali, o cérebro está ali, lidando com ele para ele se acalmar e tomando essa bebida alcoólica. De manhã ele já vai precisar tomar um gole também. Para relaxar. É a muleta dele. O cigarro, né? Quem fuma, sai lá fora, pega um cigarro, fuma, ela diz, me tranquilizei. Ok. Mas vai se tornar um vício. Né? Então nós temos que cuidar com a nossa propensão também à adicção, que é eu ter um hábito, e é eu ter uma vontade de fazer algo, esse comportamento me traz um bem-estar, uma satisfação, e eu o reforço tornando uma doença. Né? Isso também acontece.
Temos que ter muito cuidado com muita coisa, né? Na verdade, né, Exato. Antônio Gomes? Exato. Antônio, vamos falar sobre a questão infantil. Como é que a gente, nós pais, avós, tios, a gente pode agir para não gerar uma criança muito ansiosa, né? Que amanhã ou depois podem ter problemas emocionais, né? Pode ser um adulto com problemas emocionais. Tem um caminho, uma cartilha que a gente pode seguir, algo que a gente pode fazer com as crianças? Hoje a gente dá muita tarefa para a criança, né? A gente é muito atarefado, as crianças acabam vindo nesse embalo. Então, de segunda a sexta, meu filho vai de manhã para a escola, à tarde tem karatê, outro dia tem natação, outro dia tem isso, outro dia tem aquilo. Sim. A criança fica cheia de tarefas. Hoje em dia a gente vê muito disso, né? Sim. Principalmente ali a partir da idade escolar, muitos pais ocupando muito as crianças. Sim. Se é bom ou é ruim, eu não sei, né? Mas essa ocupação toda, que é encher a criança de tarefa. É que a gente tem os extremos, e os extremos nunca nos ajudam muito, né? Então, uma criança totalmente sem nada para fazer em casa, ou só no celular, ou só no game, 4, 5 horas por dia, não é aconselhável, né? Sim. A gente sabe hoje que até os 12 anos de idade é legal que a pessoa não passe de 1 hora, né? Dentro de um computador, E a partir dos 12, já vai se tolerando 2 horas, 2 horas e meia. Já tem condição de se controlar melhor, Isso. né? Tem as atividades escolares e as crianças estão, muitas vezes, o dia todo, né, em atividade. Claro, e só passam com a família um período do dia, que é a noite, porque de manhã cedo sai, né? Então, o que a gente tem dito? Não é para culpar os pais, porque hoje em dia tem uma outra exigência a esses pais também, né? Mas nós continuamos com a velha pergunta de que momento que se faz uma refeição junto, que todos estão sentados à mesa no mesmo momento. Se está tendo comunicação dentro de casa, né? Se a gente está dizendo muitos palavrões, se para chamar o outro é a base de um apelido, de um palavrão, se nós não estamos conseguindo respeitar que o outro tem uma opinião diferente da nossa e vamos tentar conversar sobre essas opiniões, isso são qualidades de comunicação. E a comunicação é um sinal de como estão os afetos, né? Então a criança, o que ela precisa? Ela precisa ser desejada. Ela tem que saber, sentir que ela está num ambiente que quer ela e que protege ela, né? É isso, basicamente. Nós não temos muitos milagres. Agora, o que a gente tem que evitar é uma criança dentro de casa, né, viver 4, 5 horas, né, com o mesmo aparelho, totalmente isolada, com fone no ouvido, porque ela vai se aprendendo a ser isolada. Ela vai diminuindo as suas capacidades de atenção, né? Ela vai, claro, sendo focada, hiperfocada em alguma coisa, mas depois, socialmente e afetivamente, nós vamos ter prejuízos, né? E esse é um problema? Uma criança isolada, crescendo isoladamente, né? Interna, né? A gente está falando isso, né? Porque essa pessoa ela teria dificuldade de relacionamento no futuro. Vai ter mais dificuldade ainda de lidar com o seu psiquismo, com as suas emoções. Ela vai ser menos tolerante às frustrações. Então, para ela, qualquer nível de frustrações é sinônimo de pegar uma arma e sair atirando. Ela precisa eliminar e eliminar-se materialmente, fisicamente, já que não consegue lidar com a eliminação de um mal frustrado que está dentro do psiquismo dela, né? Nós, há muitos anos atrás, era só nos Estados Unidos que a gente via. Hoje a gente já vê no Brasil. Por quê? Porque a nossa cultura com as crianças se americanizou, né? Então, nós vamos ter as crianças, sim, que não vão lidar com o mal-estar dentro delas, não vão lidar com frustrações e vão pegar uma arma desavisadamente e acham que vão ter que eliminar algumas pessoas para aliviar de si. Outro fator é a automutilação. Hoje nós temos, principalmente dos seus 13, 14, 15 anos, um fenômeno da automutilação, que é a criança se cortar, né? A autolesão, agressão autoprovocada. Por quê? Porque é uma
forma de vazar o sofrimento, que nem esse próprio adolescente sabe qual é o sofrimento. Mas é uma espécie de estar cheio de um mal e no fundo está vazio, né? Tanto é que é uma redundância dizer que vai esvaziar quando corta para o sangue sair, porque vai esvaziar o quê? Está muito vazio, né? Então essas questões todas a gente vai cuidando, avaliando como é que está nosso relacionamento de proximidade, quanto tempo estamos juntos, qual é a qualidade da comunicação que a gente tem. E tem que cuidar muito com as crianças, né? Crianças também dão sinais, por exemplo, né, de um transtorno de ansiedade, ou se estão muito ansiosas. E quando as crianças estão muito ansiosas, né, quais são os erros mais comuns que os pais cometem? Hoje nós temos, né, muitos diagnósticos de hiperatividade, né, TDAH, transtorno, déficit de atenção com hiperatividade. São as ansiedades das crianças, que por estarem muito ligadas somente também em aparelhos eletrônicos, né, e não ter uma vida afetiva, lúdica, né, mais prática, leva a desencadear essas ansiedades. Também porque tem uma cobrança, né? Hoje os pais querem que o seu filho de 3 aninhos de idade seja alfabetizado, porque já pensam nessa criança com 3 anos de idade como um prestador de vestibular. Como é que vai passar para a faculdade? Como é que vai ser melhor que eu? Como é que vai sofrer menos que eu na vida? Então, essa ansiedade dos pais é jogada em cima das crianças para que sejam super estudantes. E se alfabetizem com 3 anos de idade, quando não tem ainda o seu sistema cognitivo preparado para aquilo. Essa criança com 3 anos de idade precisa brincar, precisa se relacionar com outras crianças de 3 anos de idade. É a melhor coisa que tem para fazer para uma criança. É permitir que ela brinque e que ela se relacione com outros. Aí nós estamos preparando um psiquismo para aprender muito melhor quando ela tiver 6 anos de idade. E os pais já estão mais conscientes disso, Antônio Gomes? Não, ao contrário, estão muito ansiosos, querem logo que o filho faça vestibular com 3 anos de idade. Sim, o orgulho dos pais é dizer que ele sabe fazer todas as contas, de somar, fala de inglês, né? com 2 anos. Fala inglês, que toca música, que faz... Ou seja, meu super filho de 3 anos de idade, que pode ser um criminoso aos 15 anos ou um drogado. Tomara que não, né? Mas a gente tem que ter essa concepção que nós estamos criando adultos, né? Exatamente. Não é adulto, né? Essa criança de 3 anos de idade, ela não vai prestar vestibular, ela está vivendo com 3 anos de idade. Né? E isso é muito importante. E aí o psiquismo está se construindo, a cognição está se construindo, a consciência ética e humanitária está se construindo. Precisa brincar e se relacionar, ser protegida. Uhum. Antônio, como é que é a nossa rede de atendimento da saúde pública aqui em Blumenau, né? Ela trabalha com essas questões da saúde mental. Nós, blumenauenses, estamos bem servidos? Se nós analisarmos, né, a partir de Blumenau somente, como internamente nós estamos aqui, nós vamos nos queixar, obviamente, né? Porque esperar para ser atendido no CAPS, esperar para ser atendido pelo psicólogo, né? Do AGF, enfim, sempre de uma referência, né? Sempre leva um pouco de tempo. Por quê? Porque o SUS, por ser o plano mais perfeito de saúde que a gente conhece, né? Felizmente nós temos no Brasil o SUS e nós brigamos muito nos últimos anos para não deixar o SUS ser trocado pela iniciativa privada, né? Pelas previdências privadas, que era uma das intenções. Nós temos sim a demanda, a fila de espera, né? Mas quando olhamos para qualquer outro lugar fora de Blumenau, a gente vê que nós estamos à frente, que nós temos uma boa qualidade, que nós temos na Secretaria de Saúde, na Prefeitura, na Vice-Prefeitura, temos a sorte até da Vice-Prefeita ter sido secretária de Saúde também. Nós tivemos sempre um olhar e um cuidado, um zelo pela saúde como um todo, mas a saúde mental, inclusive dos próprios servidores, Jorge, porque a gente vem de uma pandemia em que os servidores da saúde
tivemos quem morreu, né? Mas nós temos verdade. muita ansiedade e depressão dentro do quadro de servidores do Saúde município. e educação, né, Antônio Os Gomes? professores, eles entram em burnout, né? Que é uma síndrome que tem vários sintomas, né? De desânimo, de desgosto, de falta de motivação, de medos. Então, quer dizer, tudo isso, felizmente em Blumenau nós temos, sim, um olhar e uma atenção, com uma demanda reprimida, né? Com mais necessidade de psicólogos, sim, nós sabemos disso, a comunidade sabe, mas felizmente com um diferencial por conta hoje dos nossos gestores, né? O secretário de saúde, que tem esse olhar, mas não dá conta da perfeição, Jorge, não dá conta. É um problema, a pressão é muito grande hoje em cima das pessoas. E é uma né? demanda muito grande. Nem todo mundo dá precisando. conta, né? E não tem uma válvula de escape, né? Então, por isso nós precisamos falar sempre nesses programas, Jorge. Quando a gente fala num programa desse aqui, ó, se 2, 3 pessoas começam a fazer atividade física, começam a entender que é natural ter tristeza, ter angústia, ansiedade, que pode melhorar as suas relações sociais e afetivas, tá? Nós estamos ajudando a fazer o quê? A promoção de saúde. Né? Para diminuir a fila daquela pessoa que vai necessitar ir lá procurar um profissional e esperar, obviamente. Né? É que é muito importante, né? Sim, sim. As doenças emocionais são importantes, né? Mas, cuidar das emoções acima de isso, tudo. o sistema de saúde hoje em Blumenau, a porta de entrada é o ESF, né? Estratégia de Saúde da Família, que é aquele postinho que tem em todos os bairros, que ali tem a sua rua pertence ao postinho tal, né? Que é o ESF. Essa pessoa vai lá e ali a enfermagem ou o clínico geral vai encaminhar para o psicólogo também. Antônio Gomes, obrigado pela sua participação aqui. É muito importante a gente falar sobre isso, né? Frequentemente sempre falar sobre essa questão da saúde humano. Emocional. Exatamente. Jorge. Exatamente. Como é que foi o carnaval, Antônio Gomes da Rosa? Foi bem tranquilo, lendo, descansando, assistindo um filmezinho, com a perna para cima, porque fui jogar um futebol há 15 dias. E eu esqueci que eu estou 30 anos mais velho e 30 quilos mais pesado. E aliás, a gente faz isso com frequência. A gente esquece muito frequentemente, né? Que a idade passou um bocado. É verdade. E que você não está lá atrás, né? Tá aí um outro item para a gente conversar, né? Essa nossa impermanência. E aí a preparação para... Isso. Quando eu vejo que eu estou envelhecendo... Vou falar uma palavra que a minha mãe e a minha esposa odeiam. Para velhice. Para velhice, é a velhice, Jorge. Depois dos 40, a gente já está com o pé na velhice, não adianta ficar com essa brincadeira de negar, já vai ter uma dorzinha aqui, uma dorzinha lá, e nós vamos embora. Os nossos amigos de 50 anos, 57 anos, estão morrendo, porque nós não vamos morrer. É isso que assusta. Assusta, então por isso aliás, nós temos assusta que valorizar a vida, né? Assusta e provoca problemas emocionais em muita gente. Mas também... Se olhar no espelho e se notar envelhecendo, assusta muita gente. Mas eu faço um exercício comigo hoje. Como eu estou envelhecendo, eu quero ver o quanto que eu estou garantido da qualidade da minha vida. Porque eu vou embora. E eu não controlo isso. Eu até acho que não vou. Eu penso que eu vou ficar aqui. Né? Porque é a minha defesa psíquica achar que eu não vou morrer. Eu sei que vou, mas eu acho que não. Quando eu penso bem que eu vou embora mesmo, então eu passo a dar menos importância para alguns problemas. Pois é. E aí a gente tem que saber disso, né? Não somos eternos. Não. Obrigado, Antônio Gomes. Até uma próxima e a gente precisa falar mais sobre isso. Antônio Gomes da Rosa, psicólogo, psicoterapeuta, conversou aqui hoje com a gente. Falamos um pouco mais sobre doenças emocionais.